qual é o papel da ciência em entender o que está acontecendo no meio ambiente hoje. Por que é importante a gente investir em ciência? E será que tem alguma coisa, algum trabalho que esteja sendo feito por pesquisadores brasileiros na Amazônia para entender as relações da Amazônia, do clima e de tudo mais que a gente poderia apontar aqui no Blá Blá para você que está assistindo entender qual que é a importância da ciência e por que investir em ciência é fundamental? Eu sou Emílio Garcia, hoje a gente vai falar de Amazônia, vai falar de clima, vai falar de fauna e vai falar de outras coisas no programa de hoje, tá bom? A gente está passando por um momento muito ímpar na história do mundo e na história do Brasil. O clima está mudando, aquele momento de mudanças climáticas, do mundo mudando, daquela catástrofe climática prevista lá nos anos 80, lá a partir dos anos 70, anos 80, parece que chegou. Na semana de hoje, na semana do dia 12/9 de 2024, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente está passando por um dos períodos mais secos da história do Brasil, da história medida do Brasil, e isso está resultando em um monte de coisa. Além de seco, o clima está quente, e o que a gente está vendo no Brasil inteiro é um aumento gigantesco no número de queimadas. Então, além de áreas de plantio estarem queimando, além de áreas de plantas invasoras estarem queimando, a gente também tem floresta queimando pelo Brasil inteiro. O ambiente fica seco demais, a gente tem uma ação de pessoas que colocam o fogo nas áreas, tem fogo acidental, tem um monte de coisa acontecendo e isso também está destruindo as florestas. A grande questão que a gente tem é que tem um monte de efeitos dessas queimas de floresta, tem um monte de efeitos dessas interações que a gente tem com o ambiente, em que os biólogos, ecólogos, as pessoas que estudam esses ambientes deduzem o que vai acontecer a partir de trabalhos feitos em outros lugares e tentam entender qual que é o futuro dessas áreas, fazer uma previsão, criar modelos de previsão para estudar o que vai acontecer com o futuro dessas áreas, caso esses processos de degradação do ambiente continuem a acontecer na velocidade que estão acontecendo. O problema desses modelos, ou a característica desses modelos, é que quanto maior for a quantidade de informação que a gente tiver em relação a isso, a esses ambientes, mais precisos ficam esses modelos e maior a nossa capacidade de previsão do que vai acontecer se a ação A for feita naquela floresta, se a ação B for feita naquela floresta e assim por diante. E a partir do momento em que a gente entender melhor esses biomas, a partir do momento que a gente entender melhor essas florestas, nós deveríamos tomar decisões mais conscientes em relação à manutenção, à conservação e a trabalhos que a gente vai fazer nessa área. Então, nesse contexto que a gente tem de entender que as florestas são importantes, que elas estão sendo degradadas, e principalmente que a gente precisa de informação para alimentar esses modelos de previsão e para justificar, inclusive, algumas estratégias de preservação, é que a gente tem trabalhos no Brasil inteiro estudando fauna, estudando flora, estudando micro-organismos dessas florestas, estudando um monte de coisa para a gente gerar informação e quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ser, tá bom? Dentro dessa ideia de gerar informação, uma das áreas que eu mais gosto é a ecologia, que vai tentar estudar não só quem está num determinado lugar, plantas, animais, micro-organismos, mas também tentar entender as interações que a gente vai ter nesses grupos. Tem alguns trabalhos bem legais de ecologia que vão trabalhar com complexidade de uma determinada área, e ao trabalhar com a complexidade dessa determinada área, vão tentar entender o que acontece quando você diminui essa complexidade. Quando você estuda essas interações ecológicas, então, você tem alguns modelos que vão tentar entender como essas comunidades são montadas. Então, o que estrutura essa comunidade? Quais são as espécies e quais são os papéis que cada espécie exerce nessas comunidades biológicas? E aí os ecólogos, eles propõem dois modelos que não são excludentes. Isso é uma coisa super importante para você que está assistindo entender, que não é assim ou um ou outro, cada um vai ter o seu papel. Um tipo de modelo é um modelo chamado de bottom-up, que é um modelo bastante interessante porque ele vai colocar os produtores, as plantas, como tendo um papel importante na estruturação e na composição da comunidade. Então a floresta é importante, a mata é importante, porque a composição das espécies da floresta meio que vai determinar quem está acima, vai determinar quem são os herbívoros,
que vão determinar quem são os carnívoros. Então, de acordo com esse modelo, quem está abaixo é quem estrutura a comunidade. E também tem outro modelo, que é o modelo diametralmente oposto, que fala do controle, esse que eu falei é o top-down, o bottom-up é o dos produtores e o top-down é o dos animais, como esses bichos estão ajudando a moldar essa comunidade. A partir do momento em que a gente entende que você vai ter uma estruturação da comunidade que pode ser feito de baixo para cima, bottom-up, pelos produtores, e que você também tem um papel de estruturação da comunidade, que é a estruturação da comunidade top-down, você entende por que derrubar a floresta é importante, ou por que caçar é importante. Porque a hora que você derruba a floresta, quem vive lá não vai viver mais lá. Mas a hora que você caça, a hora que você está afetando as espécies que vivem naquele lugar, você também pode ter um efeito na comunidade. E tem vários trabalhos que mostram isso em outros locais. Então tem trabalhos na Europa que mostram que se você tirar o predador tal, isso vai ter um efeito na comunidade. Tem o trabalho clássico lá dos lobos de Yellowstone que foram reintroduzidos e que isso teve um efeito na comunidade. E trabalhos que vão estudar os efeitos de retirada de floresta e trabalhos que vão estudar o efeito de retirada de animais, eles são muito importantes. Eles são extremamente relevantes para fornecer subsídio para as decisões que a gente vai tomar, como eu estava falando antes. Então olha que interessante, dentro de todo esse contexto da questão ambiental do Brasil, dentro de todo esse contexto da necessidade da gente gerar informação em relação à ecologia, como essas interações são importantes e de como essas interações ajudam a manter a estrutura da comunidade, um grupo de pesquisa, mas aqui a gente vai falar dos dois líderes desse grupo, que são o professor Rodrigo Fadini, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e o professor Matias Pires, aqui da Unicamp. Eles fizeram um projeto, eles estão fazendo um projeto, que esse projeto tem em outras áreas, mas eles estão fazendo na Amazônia especificamente, um projeto que é financiado pela FAPESPA, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará, e que teve um apoio através do professor Matias Pires, do Matias, meu amigo Matias, companheiro de doutorado Matias, da FAPESP. Então, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, investiu dinheiro nisso para tentar entender como essa estrutura de interações funciona, tá? Onde esse trabalho foi feito? Onde parte desse trabalho foi feito? Ele está sendo feito em duas flonas, mas a gente vai falar especificamente de uma. A flona que a gente vai falar é uma área de proteção ambiental que fica no rio Tapajós. Então, esse trabalho está sendo feito na flona do Tapajós. Eu vou mostrar uma das fotos aqui. Daí depois eu vou mostrar uma outra foto do outro local. Então esse trabalho está sendo feito lá na Amazônia, lá no Tapajós. E o que esse trabalho está tentando avaliar, o que esse trabalho vai fazer, é que ele vai tentar avaliar o que acontece quando você tira os animais de um local. Então tem uma percepção que a gente começou a ter e que começa a acontecer quando a gente começa a estudar os ambientes, é que a chegada da atividade humana nos lugares pode até não resultar na destruição direta da floresta, mas acaba espantando os animais. Então eu vou colocar uma outra imagem aqui para vocês entenderem por que essa interação ela é relevante. Então tá aqui a imagem e o que vocês vão perceber aqui é o seguinte, e esse tipo de imagem é sempre assustador, tá? Então o que a gente tem aqui na tela é, desse lado esquerdo, floresta, e desse lado direito, agronegócio. O que a gente tem aqui é plantio. Tem uma estrada separando as duas, e o que vocês conseguem perceber aqui é que você tem um contato direto entre dois ambientes. Um ambiente florestal e um ambiente aberto, que foi aberto por uma atividade humana. E essa é uma foto tirada de uma das áreas que eles estão fazendo o trabalho. E uma coisa que a gente sabe é que nessa junção aqui nós temos algo chamado de efeito de borda. O que é o efeito de borda? O efeito de borda acontece em qualquer ambiente natural. Então você tem interação entre um rio e uma floresta, você tem esse efeito de borda. Mas o que a gente já sabe é que esse efeito de borda é muito pronunciado quando a gente tem esse cenário. E qual que é o problema? O problema é que o ambiente aberto aqui influencia na floresta. Então a gente sabe, por exemplo, que aqui na borda é muito mais quente. Nós sabemos aqui
que aqui na borda é muito mais seco. E o que a gente deduz, porque outros trabalhos mostram, é que aqui na borda tem muito menos animais. Qual é o efeito que isso vai ter a longo prazo? Será que esse efeito de borda vai se ampliar? Como que essa floresta aqui vai funcionar? E principalmente para o trabalho do Matias, patrocinado pela FAPESP, patrocinado com dinheiro público, feito numa universidade pública, porque empresa nenhuma vai colocar dinheiro para fazer uma pesquisa como essa, só que esse tipo de pesquisa é fundamental. O que acontece quando a gente tira os bichos daqui? A hora que os bichos vão embora, as interações ecológicas feitas pelos bichos deixam de existir. Interações de polinização vão deixar de existir. Interação, e aí que nesse caso é o assunto de pesquisa do Matias, interações de dispersão de sementes vão deixar de existir. Então os animais que comem os frutos para levar as sementes, como que isso recruta as plantinhas que estão no solo, como que isso afeta a predação das plântulas que estão no solo. Então esse trabalho ele envolve várias fases. Ele já tem um trabalho desse, deixa eu pegar o nome direitinho aqui, que o Matias me mandou. Já tem um trabalho desses que foi feito em uma outra área, que é uma área conhecida como Tanguro. Essa foto aqui que eu coloquei para vocês verem dessa área afetada é de Tanguro, não é da Floresta do Tapajós, mas tem um projeto parecido com esse, com a mesma estrutura que eu vou explicar para vocês lá em Tanguro. E por que olhar para isso é importante? Porque são áreas que têm uma fauna muito relevante. São áreas, eu vou colocar algumas fotos tiradas pelo Matias aqui, que tem uns bichos que são incríveis e que estão se afastando dessas áreas por um efeito da atividade humana. Então, a hora que a gente olha para isso que está sendo destruído, a hora que a gente olha para áreas que estão sendo destruídas, para florestas que estão sendo destruídas, além das árvores que estão lá, a gente precisa lembrar que tem bicho, que tem anta, que tem macaco, que tem ave, que tem roedores, que tem uma série de animais que vão viver nesse ambiente e que vão deixar de viver nesse ambiente pela nossa ação. E que por mais que parte da floresta sobreviva, a gente vai perder esses bichos e do ponto de vista ecológico, a gente vai perder uma coisa muito importante que são as interações que animais como esses, muitos desses que eu mostrei na tela, ameaçados de extinção, faziam, vão deixar de fazer. Então o que a gente vai ter são esses fenômenos que são conhecidos como florestas silenciosas. É aquele lugar que tem planta até, mas não tem bichos. Então, qual que é a proposta do projeto do Matias? Qual que é a proposta do projeto liderado pelo Matias e pelo Rodrigo para essas áreas? É analisar esse efeito da defaunação. Então, o que acontece quando você tira os bichos da floresta? O que acontece quando esses animais vão embora? Isso é uma coisa que a gente deduz que pode acontecer, mas a gente não sabe direitinho o que vai acontecer. A gente precisa dessas informações. É claro que não dá para tirar todos os bichos da floresta. Então a proposta deles é tirar animais de médio e grande porte, principalmente terrestres, e analisar qual que é o efeito que isso vai ter para as sementes das plantas daquela área, qual que é o efeito que aquilo vai ter para as plantas daquela área, qual que é o efeito que vai ter para o recrutamento, para as plantinhas que vão nascer naquela área. Isso aumenta a diversidade da área? Isso diminui a diversidade da área? O que está acontecendo naquele lugar e o que vai acontecer naquele lugar, certo? Qual que é o método que você usa para estudar isso? Como você estuda isso? Então o que eles estão fazendo são parcelas, eles cercam uma área, então eles vão fazer um cercado mesmo com uma cerca, e esse cercado que pode ser de 10 por 10, esse cercado que pode ser maior, ele vai impedir a entrada dos animais. Então os animais vão deixar de entrar naquela área. E a hora que esses animais deixam de entrar naquela área, aquelas interações que são previstas, elas também vão deixar de acontecer. Uma outra coisa que é importantíssima é que precisa ter um controle para isso. Então você vai ter uma parcela que é completamente cercada e uma parcela que é aberta na mesma área. Por quê? Porque daí eu consigo avaliar e comparar uma área com bicho com uma área sem bicho. Que tipo de parâmetro eles vão levantar e principalmente quais são as hipóteses
que eles vão ser testados. Então, os objetivos do trabalho são os seguintes. Eles vão medir os impactos da defaunação sobre o recrutamento, sobre o nascimento de novas plantinhas numa mata amazônica. Eles vão avaliar a diversidade e a composição das plantinhas frente à perda de mamíferos de médio e grande porte. Eles vão verificar o efeito da exclusão de mamíferos de médio e grande porte no crescimento e na biomassa das plantas. Eles vão medir os efeitos da perda de vertebrados sobre a capacidade da floresta de capturar e sequestrar carbono. Eles vão avaliar o impacto da perda da fauna sobre a dispersão de sementes e recrutamento de espécies arbóreas exploradas economicamente. E eles vão investigar as alterações nas redes de interações ecológicas sobre os diferentes cenários de defaunação. Quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de dinheiro público, quando a gente fala da importância da pesquisa usando dinheiro público, quando a gente fala da importância da FAPESP, quando a gente fala da importância da defesa da universidade pública, é de projetos desses que a gente está falando. É de projetos que envolvem centenas de pessoas, tentando entender como as interações ecológicas vão ser afetadas pela nossa ação. E a partir do momento em que essas interações ecológicas forem avaliadas, a gente consegue tomar decisões cada vez mais importantes e cada vez mais relevantes e mais assertivas. Os problemas que a gente tem, para a gente ver um efeito desse, a gente precisa que esse projeto dure muito. Esse projeto aprovado pela FAPESP é um projeto de 4 anos. Mas esses efeitos vão precisar de mais tempo para serem avaliados. Então a gente precisa que a FAPESP, a gente precisa que os órgãos de fomento como a FAPESPA continuem investindo dinheiro em pesquisa. A segunda coisa que a gente precisa, o segundo passo que a gente precisa fazer, defender as universidades públicas. A gente precisa defender esses órgãos de fomento, porque ao fazer isso, a gente vai conseguir ter resultados importantes. Só que a gente também precisa defender as florestas. No ritmo que a gente está indo, quando os resultados saírem, florestas não vão existir mais, pelo menos do jeito que a gente conhece. Então era isso que eu tinha para falar para vocês do projeto do Matias e do Rodrigo e dos seus colaboradores. Não são só os dois, é uma equipe gigante fazendo um projeto como esse. É super importante a gente entender a importância da FAPESP de projetos como esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês voltem aqui para escutar mais coisas desse projeto incrível, tá bom? Falou, valeu e tchau!